Queridos amigos, minha senhora, meus senhores, antes de mais nada, precisamos agradecer a Deus por nos abençoar com a mediunidade. Sem a mediunidade, seria inviável o auxílio do mundo espiritual a nós. E como todos nós sabemos, cada criatura detém do nascimento ao túmulo a presença de um mestre, de um espírito que nos acompanha. E sem a existência da mediunidade, seria uma atividade extinta no seu nascedouro. Sem a mediunidade não era possível o anjo da guarda nos dar as advertências constantes, contínuas, que ocorrem conosco. Portanto, a mediunidade nos acompanha desde que o homem primitivo se estabeleceu nas grutas como selvagem em busca do aprendizado, no exercício da linguagem, na troca de informações, na busca de respostas, no adorar a uma força suprema. É nesse ambiente primitivo que tem origem os primeiros traços da mediunidade. Façamos uma pausa para lembrar que nós não compreendemos a importância da mediunidade em nossas vidas e muitos, não são poucos, muitos renegam o auxílio e a presença cotidiana da mediunidade, alegando que ela atrapalha, conturba, desestabiliza, tira o sono, causa apreensões, arrepios. Nas casas espíritas, ocorre algumas vezes de alguns visitantes, muitas vezes não espíritas, sofrendo o assédio de obsessores, virem pedir para que nós retiremos deles a mediunidade. Ora, nós sabemos que se trata de um degrau evolutivo do ser vivo, coisa que os animais inferiores não possuem, porque não possuem o pensamento contínuo e nem tem similaridade vibratória com o ser humano. O fato é que essas pessoas que buscam a casa espírita tentando fugir do fenômeno mediúnico que os atordoa, desconhecem a necessidade do estudo, e é esta a indicação que a casa espírita faz a essas criaturas. Venha e estude a doutrina espírita, assista às palestras, tome passes, água fluidificada, faça o curso de mediunidade, entenda a mecânica, exercite o seu burilamento íntimo, modifique a sua personalidade para melhor, porque melhorando-se, muda-se de sintonia e com isso dificulta-se a influência de espíritos inferiores. Esse é o mecanismo normal que a doutrina espírita sugere, indica para qualquer um de nós que tenha indícios mais fortes da mediunidade. Mas quase sempre as pessoas querem respostas fáceis, rápidas, sem que exija do paciente o esforço necessário para vencer suas aptidões, suas tendências, suas vocações, às vezes pessimistas, negativistas. Portanto,
antes de mais nada, nós todos somos convocados pela doutrina espírita em nos apressarmos o passo para nos melhorar, para sermos criaturas melhores e com isso termos uma sintonia mais frequente com o nosso anjo da guarda. A doutrina espírita nos traz milhares e milhares de fatos comprovando que a mediunidade existiu desde que o homem iniciou o seu trabalho de civilização. Todavia, seria impraticável tentarmos contar todos os fatos, que nem assim os livros da humanidade cabem. Mas trouxemos alguns fatos para que nós tenhamos uma noção de que a mediunidade está presente entre nós por milênios, que a mediunidade não foi criação da doutrina espírita, nem tampouco o médium. A doutrina espírita, como nós sabemos, foi codificada em 1857. E como dissemos, vamos repetir, que desde que o homem tomou conhecimento do raciocínio, da razão, dos primórdios da civilização, já começou os primeiros engatinhar na direção da mediunidade. Então vamos contar alguns fatos. 1100 anos antes de Jesus, o rei Saul, isso que vamos relatar, encontra-se no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. É só abrir a Bíblia e conferir. O rei Saul, ele estava temendo que os filisteus invadissem as terras de Israel. Temeroso, ele busca os sacerdotes do templo para pedir orientação. Os sacerdotes não atenderam. Procurou fazer adivinhações através de Urim e não conseguiu resposta. O que fazer diante da iminente invasão do povo filisteu, que estava acampado nas proximidades? Então o rei Saul resolve pedir aos seus súditos que buscassem nas redondezas localizar se tinha escapado alguma pessoa, algum médium, que eventualmente não fora expulsa da região por ele próprio. O rei Saul mandara dar fim aos médiuns de toda a região. E agora ele, precisando de um médium, procura humildemente descobrir se existia alguém ainda, se tinha sobrado algum. Informam-lhe que num vilarejo chamado Endor existia uma senhora que era médium. E ele então vai até ela disfarçado, para que ela não desconfiasse e tratasse do próprio rei Saul. Todos tinham medo do rei Saul. Ele chegou à noite, bateu na porta, a mulher atendeu, ele explicou o que era, ela disse: não, senhor, eu não faço subir espírito algum. Não, essa informação que deram ao senhor está equivocada. O senhor está querendo jogar uma verde para me pegar e me entregar ao rei Saul e me matar, me deportar. Não, eu não caio nessa não. Era o próprio rei Saul, mas ela não reconheceu. Era noite, ele estava disfarçado. Ele implorou que precisava da palavra de um amigo seu que tinha falecido. E de tanto pedir, ela se compadeceu e pediu que aquele homem entrasse, que era o rei. Ele acomodou-se. Afinal, o senhor quer falar com quem? Com o profeta Samuel, meu amigo, profeta Samuel. Até então, essa senhora não sabia que se tratava do rei.
Quando ela se concentra, ela vê o profeta Samuel ao seu lado, e o profeta diz para ela que se tratava do rei Saul disfarçado. Ela então dá um grito de medo e pede para ele se retirar, que o senhor está me enganando, o senhor é o próprio rei Saul. Não, tenha calma, minha senhora, é o último, é o de urgência. Não vai acontecer nada de mal com a senhora, eu lhe garanto, palavra de rei. Eu quero a opinião do meu amigo, o profeta Samuel. E ele contou, ele disse ao profeta Samuel, mesmo sem ver, porque ela descreveu o profeta Samuel, ele disse a ele mesmo. Ele explicou a situação difícil que se encontrava, e o profeta Samuel não foi muito legal. Ele foi positivo. Não só positivo, como trouxe uma resposta, uma informação bombástica, que nenhum de nós gostaria de escutar. Ele, o profeta, diz para a mulher dizer para ele: olha, quando eu vivia com você aí na terra, você estava distante de Deus, não obedecia o que Deus mandava você cumprir, você foi um desobediente. Portanto, agora Deus lavou as mãos e não pode fazer nada por você no presente momento. Isso como assim? Ora, como assim? Então dá aquela notícia que ninguém gostaria de escutar. Amanhã, disse o profeta Samuel para o rei Saul, que escutava de olhos grelados: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ele, pofo, caiu. A notícia não foi das melhores. A pessoa já ia dormir sabendo que não ia acordar, era uma beleza. Passou mal, desmaiou, aquela senhora preocupou-se, era o rei, e vai e vem, e bota coisa para cheirar, e trouxe um pão para ele comer, e trouxe água, e aquela confusão toda, até que ele se restabeleceu. E conta as escrituras lá, primeiros Samuel capítulo 28, conta que no dia seguinte, os filisteus invadiram e mataram o rei e os filhos do rei, exatamente como o profeta Samuel dissera, anunciara. 470 anos antes do Cristo, tivemos entre nós a presença de um dos maiores filósofos que nós conhecemos, Sócrates. E Sócrates, desde garoto, desde pequeno, que via e escutava o seu anjo da guarda, que os gregos chamavam de daimon, ou daimon, que era, daimon queria dizer gênio do bem ou do mal. No caso, ele disse: o meu daimon é o gênio do bem. Para nós espíritas, mentor espiritual. Para a comunidade católica, anjo da guarda. Não importa o nome, alguém que está ao nosso lado. E Sócrates dizia isso de público, quando estava sendo julgado para ser condenado à morte, que desde criança que via o seu anjo da guarda, que ele aconselhava-o frequentemente, principalmente quando ele estava se conduzindo de uma forma equivocada. Ele vinha e explicava e orientava o que fazer. E nós? Como é que nós não falamos com essa frequência, como era para ser, com o nosso anjo da guarda? E aí é que está a maravilha da mediunidade. A necessidade de investirmos em nossas atitudes para termos acesso ao nosso mentor espiritual, que aguarda ansioso por um contato nosso, telepático, intuitivo, no desdobramento da noite e do sono, nas premonições, nas sensações físicas de bem-estar, de mal-estar, nos pressentimentos. Passam-se os séculos. Após o Cristo ter vivido entre nós,
depois do ano 60 de nossa era já, o imperador Nero, que a princípio, como imperador, era um homem justo, trabalhador, bondoso, transforma-se em cruel administrador e devasso homem, ao ponto dele, de Nero, mandar matar a sua esposa Otávia, mandar matar a sua própria mãe Agripina, e no fim da sua existência ele passou a ter pesadelos, visões, em que tanto a mãe quanto a sua ex-esposa apareciam-lhe, e o final da sua vida nós sabemos que foi por suicídio. Então a mediunidade, ela é importante, maravilhosa, porque quando nos provoca um mal-estar, é para ajuste nosso, é para que a gente aprenda, para colocar a gente no trilho, no caminho certo. Reclamar da influência dos espíritos negativos é negar o acerto de contas, porque eles estão ao nosso lado, que estão procurando acertar contas que nós deixamos sem pagar. Cerca de 450 anos após o Cristo, o Papa Santo São Leão I, considerado santo pela Igreja Católica, São Leão I, ele era um profundo admirador do apóstolo Pedro, que havia morrido há quase 400 anos atrás. E ele passava a vida nas suas orações consultando mentalmente o apóstolo Pedro. E como estava vendo um processo de heresias na visão dele, e que era preciso realizar o concílio da Calcedônia, e que era necessário redigir um longo texto com os argumentos teológicos, o Papa Leão I escreve uma extensa carta justificando o teor do concílio que iria se realizar e pretende encaminhar esses documentos para um bispo de Constantinopla, Flaviano. Acontece que antes de enviar por um portador, ele cai em si que poderia ter escrito algo errado, que alguma coisa podia não estar perfeito, e quem poderia opinar melhor, senão o apóstolo Pedro? Mas como Pedro já tinha morrido há quase 400 anos, mas ele não se intimidou, chamou um pedreiro, pediu para abrir o túmulo do apóstolo Pedro, colocou dentro do túmulo os manuscritos dele, mandou lacrar, dispensou o pedreiro e ficou por 4 dias jejuando e ajoelhado ante o túmulo do apóstolo Pedro, invocando a presença do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: eu estou com dúvidas do que eu escrevi e que tenho que levar aos meus pares, aos bispos, antes de enviar para Constantinopla. Eu queria sua opinião. Então eu queria que o senhor Pedro, por gentileza, leia o que eu escrevi e corrija o que estiver errado. E ficava a pessoa fazendo esse pedido, que aqui para nós não foi muito fácil não. Você pegar um bocado de documento e botar dentro de um mausoléu, lacrar e esperar que o Espírito escreva, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Porque escrita direta no fenômeno espírita não é coisa assim muito comum. Existe. Bom, mas ele ficou pedindo e confiante. 4 dias depois, aparece diante dele o apóstolo Pedro e diz para ele 3 palavras: li e corrigi, e desapareceu.
Ele levanta-se, manda chamar o pedreiro, abre o túmulo, tira os papéis e constatam que estavam corrigidos a próprio punho, possivelmente pelo apóstolo Pedro. Então a mediunidade é algo espetacular, maravilhoso, que nós precisamos cultivar, reconhecer nessa possibilidade de mantermos contato vivo com o mundo espiritual. Quando nós vamos dormir, devemos, antes, pedir a presença do nosso anjo guardião ao nosso lado, para que nos acompanhe durante o momento do sono, momento em que, oportunidade em que, muitas vezes, nós saímos do corpo, para que nos proteja, para que, se possível, nos faça lembrar do que se passou naquele momento no mundo espiritual, para que na manhã seguinte a gente aplique no dia a dia aquilo que ocorreu quando estávamos em desdobramento. Acontece que nós não pedimos ao anjo da guarda para nos acompanhar, não pedimos para ele fazer com que a nossa memória não esqueça daquilo que viu e escutou, e no dia seguinte ele acorda com cara de bobo, às vezes até alegre. Eu acho que o sonho foi bom. Não é suficiente dizer que o sonho foi, teve um sonho bom, foi tão bom, mas não sabe o que foi. Às vezes foi um conselho, uma orientação, às vezes foi um encontro com obsessores, enfim, são oportunidades de aprendizado muito grandes. Passam-se os séculos, surge Joana d'Arc conversando com os santos, sendo dirigida para a conquista da França ante os ingleses. Mas no ano de 1890 surge uma médium inglesa, Elizabeth de Esperance, uma médium extraordinária, é médium de efeitos físicos, de materialização. Ela tinha o dom, quando lhe entregavam um envelope, dela já sabia o que estava escrito ali dentro. Não precisava abrir o envelope, nem botar de encontro à luz, ainda que ela tivesse de olhos fechados e fosse noite. Ela sabia tudo que estava escrito ali dentro do envelope, antes de ser aberto. Realizava-se com ela sessões de materialização, em que materializava-se frequentemente dois espíritos, Walter e Yolanda. Yolanda era uma moça árabe, alta e muito bonita, que materializava-se com ela. As sessões de efeitos físicos de materialização eram sessões na semi-obscuridade. Yolanda, esse espírito, apresentando-se nessas sessões, disse: na próxima reunião, que será dia 28 de junho de 1890, tragam para cá um jarro com areia e argila dentro. Um jarro? Com a sessão de materialização? Sim, porque eu vou trazer uma planta e vou colocar a planta dentro do jarro, para que ela não morra. E nós vamos ver essa planta, vão até fotografá-la. E no dia aprazado estava presente o grande cientista russo, Alexander Aksakov, e os médios e os frequentadores de mãos dadas, para que ninguém fizesse nada fora do planejado. E num determinado local da sala estava lá o jarro solitário, cheio de argila e areia. Materializa-se o espírito Yolanda, caminha pelo salão, com um véu cobrindo a cabeça. Ela retira o véu e coloca-o sobre o jarro. E dentro de instantes começam a observar que o véu começou a subir. O véu era branco, ficava embaixo o jarro e o véu suspenso no ar. Entre o véu e o jarro não havia nada. Quando o véu ficou numa altura de 2,20 metros aproximadamente, mais alto
do que a estatura do espírito Yolanda. Yolanda chega e pega o véu pela ponta e puxa. Quando ela puxa o véu, a planta aparece, como que a presença do véu inibisse que eles vissem. Quando puxa o véu, a planta instantaneamente aparece. Tratava-se do lírio dourado, uma planta belíssima, com mais de 2 metros de altura, contendo, entre botão e flores abertas, 11 flores, de um perfume intenso que teve participante que começou a se sufocar e tossir. Era real. Pediram permissão para fotografar, ela autorizou, usando o magnésio, que era aquele sistema de fotografia antiga, que você fazia a explosão do minério magnésio, saía um bocado de fumaça, e naquela claridade eles fotografavam. Bateram 2 fotos com a luz de magnésio para a planta do lírio dourado. Ficaram todos entusiasmados, tão alegres, que desconcentraram. E naquela empolgação e desconcentração, o Espírito disse: olha, acabaram-se os fluidos da médium, eu não vou poder devolver a planta, lamentavelmente. Os frequentadores presentes ficaram sorrindo para dentro. Ainda bem que não deu para ir embora, a gente vai ver a planta com a gente. Enquanto o espírito sofria, preocupado, porque não ia devolver uma planta que tomara por empréstimo, os frequentadores estavam felizes, porque iriam ver a planta em detalhes, à plena luz do dia, sem a presença do espírito, sem nada. E o espírito foi embora, a sessão terminou e a planta ficou. Por favor, deixe a planta no lugar bem escuro. Foi mesmo que dizer para o menino, meu menino, olha, ali tem um bolo, não bula não, ele vai meter o dedo lá. Mesma coisa. Então, mal ela desapareceu, puxa a planta para cá, abre a janela para te ver melhor. Pronto. E vamos bater foto, fazer pose. Houve mais outra reunião, depois outra reunião, o espírito vinha, não tem fluido suficiente para levar de volta. Era real a planta, tinha pessoas que não destacavam as flores, mas algumas que caíam, recolhiam com muito carinho e levavam para casa. Era real, era verdadeira. 7 dias depois, só 7 dias depois, é que foi possível ela chegar na reunião, pegou o mesmo véu, cobriu a planta, e de repente o véu caiu no chão. Instantaneamente desapareceu a planta. Da forma misteriosa como apareceu, misteriosamente desapareceu. Então nós temos muito que aprender com a mediunidade. É um recurso fabuloso, é possibilidade divina, que nós precisamos exercitar, crescer e expandir. Mas nós que queremos adentrar pela estrada da mediunidade, precisamos entender o que é mediunidade. Essa possibilidade de nós sermos intermediários entre o mundo espiritual e o físico. Este fica o médium. Mas como acontece o fenômeno? Como se dá o fenômeno da mediunidade? André Luiz clareia-nos um pouco, dando-nos compreender que em grande parte os impulsos da mediunidade eles estão impregnados em nosso perispírito. Mas antes de falarmos no perispírito, vamos citar o Livro dos Espíritos, questão 135, questão 135, em que diz que nós somos trindades, nós somos 3 em 1, ou seja, espírito, perispírito e matéria estão casados em nós. Com a morte da matéria, sobe o espírito, o perispírito, nós vamos com o perispírito habitar o mundo espiritual. Isso nós sabemos. Diz André Luiz que as nossas células do nosso corpo, microscópicas ao nosso olhar,
perceptível com microscópios, elas são micro-usinas de força, micromotorizinhos, dínamos, que fabricam percentual ínfimo de energia, mas que somado uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, aos milhões de células, nós criamos um campo eletromagnético em torno de nós, que nós chamamos de aura. E nos explica mais que a nossa aura, que nos envolve, qual se fosse um corpo ovoide, nós ficamos no meio, e um corpo ovoide de energia vibratória eletromagnética, com nuances luminosas, caracterizam as nossas auras. E diz André Luiz uma coisa interessante. E aqui, antes de eu dizer, eu direi para os senhores: ainda bem que vocês não veem minha aura, ainda bem que eu não vejo a aura de vocês. Sabe por quê? Porque André Luiz diz que na medida que nós criamos pensamentos e imagens, no momento que nós concretizamos, idealizamos uma imagem, uma cena, ela fixa-se na nossa aura. Então os espíritos não têm dificuldade de, olhando para nós, ver dançando sobre nós as imagens daquilo que nós sonhamos, desejamos, queremos, aspiramos. Ou seja, nós carregamos em nós um verdadeiro crachá cinematográfico, dizendo verdadeiramente quem somos e o que estamos pensando e idealizando fazer. E daí porque acontece o fenômeno da obsessão. Eles olham para nós assim e dizem: olha, aquele cara é assim comigo. Gosta de beber, eu também. Gosta de fumar, eu também. Gosta de sexo, eu também. Gosta de responsabilidade, eu também. Vê tudo estampado e encaixa, acompanha, obsedia, aproveita-se desse recurso. Então nós precisamos então de policiar os nossos pensamentos, para que a nossa aura não fique contaminada de tanta coisa ruim, e que a gente estampe emoções e vibrações positivas, a fim de atrair espíritos elevados e não convidar espíritos atrasados. Mas dissemos no começo que a mediunidade teve origem nos primórdios da civilização. E contam-nos também André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que teria começado da seguinte maneira: o homem da caverna, ele se estabelece com a sua prole, ainda com um pensamento fragmentário, no exercício cotidiano do raciocinado, tentar resolver seus problemas, tentar fazer o fogo, aprender a fazer a cabana, defender o filho, expulsar o animal. Na tentativa do raciocínio, dos questionamentos, ele desenvolve o pensamento contínuo. Com o exercício do pensamento contínuo, passou o homem selvagem, primitivo, a se cansar duplamente, fisicamente das tarefas do dia a dia, e mentalmente do cansaço, do esforço mental que fazia para compreender as coisas, a natureza, a vida. Esse duplo cansaço fazia com que eles, estafados, caíssem em sono profundo. Ora, como o ser humano, nos primórdios, apegados ao desejo de descobrir, de fazer suas descobertas, como é que vai fazer para desenterrar a macaxeira, o inhame? Como é que vai cultivar o trigo, o milho? Quem vai lhes ensinar isso? Como? De que forma? Então o homem exausto deita-se, os órgãos relaxam, se adormecem, e com esse entorpecimento orgânico facilita o desencaixe, o afrouxamento da ligação do perispírito à matéria, porque o perispírito está ligado à matéria, célula a célula, órgão a órgão,
e uma vez adormecido pela exaustão física e mental, afrouxa-se os laços e consegue o perispírito sair da matéria e tentar fazer o que estava fazendo. Era a cabana, era o fogo, era a caça, aquilo que gostaria de fazer. Nós fazemos isso. Relativamente, nós vamos dormir e sonhamos com aquilo que estamos planejando: comprar uma casa, comprar um carro, comprar um televisor, dizer isso a alguém e fazer uma viagem. Nós sonhamos porque nós somos induzidos com o corpo entorpecido e em espírito visitar esses locais. Então, quando ele saiu do corpo, aproveitava-se a espiritualidade para ali apresentar-se a eles e ensinar a eles como cultivar a macaxeira, como cozinhar, porque eles não sabiam nada. Como aprenderam a conhecer macaxeira, inhame, batatinha, batata doce? Houve sim, as próprias lendas indígenas do Brasil dão-nos conhecimento de que eles acreditavam que aprenderam com seres espirituais a resolver seus problemas, e as normas sociais também aprenderam com eles. Os índios sabem disso, nós sabemos disso. Mas dentro da descoberta dos índios, porque dir-se-ia alguém, não, a questão de você pegar a batata doce, de repente foi o seguinte: arrancava a raiz, puxava a batata, e alguém jogou, por acaso caiu na fogueira, e quando a fogueira apagou, alguém foi experimentar e gostou e aprendeu. Pode até ser, é complicado, mas pode até ser, porque quantas raízes existem no Pantanal, na Amazônia, para saber qual é a raiz que serve de alimento. Então precisou de alguém orientar, sem dúvida. Mas eu me empolguei, eu fiquei abismado com a descoberta do sal, porque a descoberta do sal exigia uma perspicácia tal, uma busca tamanha, que não era suficiente ser do acaso para descobrir o sal. Vejamos o caso. O sal é indispensável ao nosso organismo. Nós precisamos do sal. Mas acontece que os índios do Brasil, nem todas as tribos eram litorâneas. E as tribos do Alto Xingu, e as tribos do Mato Grosso, do centro-oeste do Brasil, que não tinham mar para tirar o sal. Como é que conseguiu o sal, que é indispensável à vida humana? Foi muito fácil. O índio descobriu o sal. Olha como é fácil. Vejam bem, o sal. O índio ia até os rios ou os lagos, aonde estava uma planta aquática chamada aguapé, que aqui no Açude Velho acontece. É uma planta que fica boiando, toma conta, empesta, vira uma verdadeira praga. Recolhe-se aquelas ramas para o lado de fora, faz uns estrados de madeira, botam em cima e passa semana levando o sol até secar. Quando a planta está totalmente seca, eles batem, quebram todinha, viram pó. Feito isso, eles levam para a fogueira e queimam. Quando está tudo torrado, virou pó, virou cinza, recolhe toda aquela cinza e mistura na água. Mistura, dilui na água bastante. Após essa diluição na água, ficou aquela água escura, cinzenta, quase preta. É muito fácil. Aí vai e leva aquela água preta para coar. Coando-se aquela água preta, tira-se a borra, joga-se fora, e o líquido que desceu, aí bota no fogo para evaporar. Depois que evapora, facilmente acha-se o sal. Fácil, fácil. Isso foi por acaso. Ora, é óbvio que foram entidades espirituais que orientaram os índios. É claro, não resta a menor dúvida que o plano espiritual intercede, mas os índios conversam com os espíritos? Conversam. E nós conversamos? Não. Quase sempre não. Mas por que a gente não conversa? Vamos para a mecânica do funcionamento da mediunidade. A mecânica é afrouxamento do contato da matéria ao perispírito.
Vamos tentar afrouxar isso. Mas como é que afrouxa? Quando a gente está apegado à matéria, aos instintos mais grosseiros, que à noite, educadamente, come aquela travessa de feijão, aí não pode se apartar do corpo durante a noite. Comida pesada demais. Mas se comeu levemente, se está em vibração, se está exercitando a meditação, se está praticando bem, está frequentemente facilitando o afrouxamento das amarras que prendem perispírito à matéria. E esse afrouxamento vai fazer com que aquela orientação que sugerimos, peçamos ao nosso anjo da guarda que nos ampare quando estivermos dormindo. Leve-nos ao plano superior. Aconselhe-nos e, se possível, faça-nos lembrar na manhã seguinte do que vimos e ouvimos para pormos em prática durante a vigília. É essa mecânica tão simples, porque nós pensamos, mas o pensamento transita pelo perispírito, as sensações passam pela matéria, perispírito e depois para o espírito. Vamos afrouxar essas amarras, que pode ser afrouxado do desprendimento nosso de meditação, relaxamento, tranquilidade íntima, prática do bem. Portanto, eis aí, em rápidas palavras, a maravilha que é a mediunidade, libertando-nos das amarras do corpo físico, preparando-nos para a grande vida, porque nós, em cada existência que nós morremos, nós treinamos esse desligamento da matéria. Cada vez que a gente vai dormir, há um treinamento ali também. Então, aproveitemos esse treinamento e comecemos a observar no cotidiano. Porque os pajés, para induzir o afrouxamento, tomavam aqueles licores fortes, aqueles preparados dos índios. Mas nós, espíritas, exercitamos a mediunidade com o transe mediúnico para afrouxar essas amarras espirituais, pedindo a colaboração dos nossos mentores. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele dizia assim, lá no Sermão do Monte: resplandeça a vossa luz. É que Jesus sabia que nós temos bilhões de células, que as células emitem cargas elétricas, que as cargas elétricas circulando geram campos magnéticos. Então, que em torno de nós forma um campo eletromagnético chamado aura. Jesus sabia disso. Que tem a luminescência condizente com a nossa evolução espiritual. Se nós formos espíritos elevados, teremos a nossa aura brilhante, fulgurante. Se nós formos atrasados, a nossa aura terá cores pálidas, mortas, mornas, escuras. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, resplandeça a vossa luz. Jesus sabia que nós temos luz interna. E essa luz quer dizer, ou está intimamente relacionada à nossa grandeza espiritual. Resplandeça a vossa luz. Dizia Jesus para nós: aperfeiçoes, amplie o amor, sublime os sentimentos, distancie-se do apego da matéria orgânica, porquanto quando a morte vier, vocês deixarão o corpo no cemitério e seguirão em espírito para a espiritualidade. E aqueles que estão apegados à matéria, ferreamente apegados a elas, acompanharão o féretro e sentirão o processo da decomposição. Portanto, a mediunidade é uma bênção que Deus colocou à disposição de todos os seres vivos que pensam continuamente, cuja vibração e o pensamento se faz continuamente. Nós pensamos, as imagens caem no nossa aura, depois retorna para a emissão da epífise, que joga a distâncias infinitas. Tanto a epífise manda o pensamento, como capta pensamento, e nós estabelecemos as sintonias do processo mediúnico. Aí está a doutrina espírita, atendendo aos pedidos de Jesus, de amarmos-nos, de servirmos
de evoluirmos hoje e sempre. Que assim seja.